O governo federal anunciou mais um reajuste na tabela de preços do combustível. Os novos valores passam a ser cobrados em todo o Brasil a partir do dia 1º de março. Em São Luís, não deve haver reajuste significativo nas bombas. Pelo menos é o que espera a Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor. O Conselho Nacional de Política Fazendária determina que, no Maranhão, o preço médio da gasolina deve ficar em R$ 3,37 e do diesel em R$ 2,73 a partir do dia 1º de março. Segundo o Procon, o valor anunciado já é o que vem sendo praticado nos postos da capital, depois que mais de 200 revendedores foram obrigados a reduzir os preços, que chegaram a quase R$ 3,50 por 1 litro de gasolina. Acreditamos que, apesar de haver um novo reajuste, o consumidor não sentirá no bolso. As autoridades estão atentas e estão vigilantes para qualquer nova irregularidade. E para os fornecedores serve também de aviso, pois nós estamos atentos e qualquer nova abusividade nós não vamos economizar esforços para agir. E no meio dessa queda de braço, o consumidor de São Luís acredita mesmo na máxima de que a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Eles vão continuar porque eles não têm medo da justiça aqui do estado do Maranhão. Tem que estar atento, né? A gente não sabe, né, se eles vão cumprir ou não. Se diz que é para aumentar 15 centavos, eles aumentam 50, então eu creio que esse aí não vai obedecer, né? O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís está aqui com a gente. Bom dia, doutor Douglas Martins. Bom dia, Silana. Na semana passada, o senhor tomou decisão contra os postos de gasolina que tabelaram os preços acima do anunciado pelo governo. Com relação a novas práticas irregulares, a Justiça está aparelhada para agir com mais agilidade do que das outras vezes? Na verdade, nós decidimos muito rápido. O processo chegou às minhas mãos nesse primeiro episódio, às 11 horas da manhã, e às 15 horas já estava decidido. E, naturalmente, da mesma forma que fizemos no anterior, se tivermos outra situação de suspeitas de formação de cartel com tabelamento por cima do preço dos combustíveis, e os órgãos de defesa do consumidor, seja Ministério Público, Defensoria e o próprio PROCON, propuserem ação semelhante, nós decidiremos com a mesma agilidade. O Sindicombustíveis lançou nota dizendo que a imprensa e os órgãos oficiais estariam fazendo uma campanha difamatória contra os postos. O sindicato tem poder para reverter essa decisão? Eles têm o direito de recorrer e também de lamentar, claro, a cobertura que os meios de comunicação estão fazendo, mas nós vivemos num país democrático em que a manifestação é livre e os meios de comunicação têm o direito de divulgar os fatos que são relevantes para a sociedade. Um aumento abusivo no preço de combustíveis e uma eventual decisão de redução desses preços é um fato relevante. E, naturalmente, merece uma cobertura dos meios de comunicação e ninguém pode se chatear com isso. Em relação à possibilidade de reversão da decisão, eles efetivamente têm o direito de recorrer e recorreram ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Não devemos interferir na decisão do desembargador que apreciará o recurso. Então, hoje há um recurso pendente de decisão do tribunal, que é um agravo de instrumento, e o desembargador decidirá se mantém ou suspende a decisão anteriormente tomada por mim. E essa formação de cartel, como é que está sendo investigada? Na verdade, neste próprio processo, a denúncia formulada, os argumentos apresentados pelo Ministério Público, Defensoria e PROCON, é de que teria ocorrido a formação de cartel, para ocorrer esse tabelamento do preço de forma abusiva, acima daquilo que seria o aumento efetivo de custos. Mas, além desse processo judicial, nós temos também notícia de que o CAD, que é um órgão nacional, um órgão do governo federal encarregado de apurar e, inclusive, punir eventuais práticas contrárias à livre concorrência, a notícia que tenho é que em 8 estados da federação, há processo no CAD para apuração dessas práticas de cartel. Um desses 8 estados é exatamente o Maranhão, mas as decisões são independentes. A decisão que o CAD venha a tomar
inclusive de eventual aplicação de punição no âmbito administrativo, não interfere na decisão judicial. São órgãos independentes e cada um tomará a sua decisão a partir das provas que cada um venha colher. O senhor poderia esclarecer para o público qual a atuação de cada órgão, por exemplo, Conselho Fazendário, PROCON, a Justiça, o Ministério Público? Cada órgão tem a sua atribuição. É importante que as pessoas entendam isso e um órgão não pode interferir na atuação do outro. E, ao que me consta, o PROCON cumpriu o seu papel, promovendo a fiscalização, notificando os postos e tentando promover uma conciliação. Quando essa conciliação não chegou a bom termo, é que a ação judicial foi proposta em parceria com as demais instituições. Então, eu acho que as instituições precisam funcionar, cada uma cumprindo o seu papel, e a impressão que me passa é que elas estão todas funcionando a contento. Dr. Douglas Martins, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço.